Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje terça-feira, dia 14 de abril, segunda semana do tempo da Páscoa. E antes de passarmos a meditação do Evangelho, eu quero te convidar. Deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, faça ali, escreva o seu comentário e, se possível, nos siga nas redes sociais e também nos ajude a manter este canal. Vamos então iniciar o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos tomar em mãos o trecho do Evangelho a ser meditado hoje. João, capítulo 3, versículos 7b a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, nós continuamos na mesma cena do Evangelho de ontem. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. E hoje eu gostaria de reforçar aqui, ao seu coração, à sua alma, a necessidade de um novo nascimento que deve acontecer na vida de cada um de nós. Esse nascer do alto, que Jesus ontem falava com Nicodemos sobre e hoje continua a falar sobre este nascimento. Para nós cristãos, esse nascimento do alto tem um nome: batismo. O batismo cancela a marca do pecado original na nossa alma e abre a nossa alma pela infusão do dom do Espírito Santo de Deus a todas as graças e bênçãos divinas. O batismo é o nosso passaporte para a eternidade. Mas isso não quer dizer que todo aquele que foi batizado será salvo. Porque não basta simplesmente receber o Espírito. É preciso deixar que o Espírito mude a nossa atitude, que ele converta o nosso caminho, que ele transforme o nosso coração, que ele molde as nossas atitudes, pensamentos, palavras, ou seja, toda a nossa vida. Nascer do alto significa permitir-se ser transformado, lapidado, esculpido por Deus, segundo a sua vontade e desejo. Isso é nascer do alto. E esse nascimento do alto não acontece uma única vez, apenas no dia do nosso batismo. Esse novo nascimento deve acontecer diariamente na nossa vida, através da nossa oração pessoal, através da nossa busca pela vivência das virtudes, pela conquista destes dons tão inestimáveis. Este nascimento deve acontecer todos os dias, se possível, quando participamos da Eucaristia. Esse novo nascimento acontece quando nós nos aproximamos do sacramento da confissão. Este novo nascimento também acontece quando cumprimos com as nossas obrigações espirituais, sobretudo a nossa oração e as nossas devoções. Este novo nascimento se manifesta diante dos outros quando nós damos atenção às necessidades dos nossos irmãos, sejam eles carentes materialmente ou espiritualmente. E isso está implícito, sobretudo na primeira leitura de hoje, quando os apóstolos nos relatam como era a comunidade, onde ninguém passava necessidade, todos dividiam o pão, tudo era comum.
Vejam, isto é nascer do alto. Isto significa que estas pessoas deixaram as seguranças humanas, deixaram as seguranças materiais, não se desfizeram de tudo, mas não colocaram nessas coisas a sua esperança. Elas colocaram a sua esperança e confiança em Deus. E sabiam que Deus proveria o necessário, espiritual e materialmente falando. Nicodemos, que era mestre em Israel, teve dificuldade de compreender essas coisas. E por quê? Porque era um homem, mesmo ali, acreditando e se admirando com as palavras de Jesus, mas era um homem que tinha a sua vida alicerçada sobre tradições humanas. Irmãos, as tradições humanas fazem parte do nosso caminho, elas são necessárias. Nós não podemos desprezar simplesmente de um dia para o outro aquilo que sempre conhecemos. Mas nós precisamos ressignificar estas coisas. Dar a essas tradições, palavras, ideias, enfim, conceitos que trazemos, uma nova luz. E essa luz é a luz da ressurreição de Jesus, ou seja, a luz do Evangelho. Eu me recordo ainda do Papa Bento XVI, quando esteve aqui no Brasil e reunido, com o povo na Basílica em Aparecida, o Papa Bento XVI falou aos que lá estávamos dentro da Basílica, nem todos puderam entrar, que nós deveríamos saber dar razões da nossa fé. E por isso nós deveríamos conhecer em profundidade a palavra do Senhor e deveríamos ter intimidade espiritual com o Senhor, ou seja, vida de oração. É assim que nós nasceremos diariamente do alto. E eu te pergunto, você quer continuar um velho na sua espiritualidade, um quase já demente, seguindo os mesmos hábitos que você tem seguido até agora e que não te enchem de paz, de luz, de alegria, que não te trazem aquele conforto espiritual do céu, ou você está disposto a renascer? Se você está disposto a renascer, a primeira coisa que você precisa fazer, uma boa confissão. Depois dessa boa confissão, você precisa tomar a firme decisão de rezar sempre, de meditar a palavra, de não faltar à Eucaristia. E se na sua paróquia tem missa diária, faça um esforço. Vá à missa todos os dias. Para quê? Para que a graça de Deus te mude. Nicodemos saiu daquele encontro com Jesus transformado. E por isso eu lhes digo, tenho certeza, como dizia ontem, ao final da sua vida, ele professou a fé em Cristo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.